Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Eu sei que você tem muitas expectativas de assistir mais um podcast, porque as mulheres que estão vindo aqui são mulheres abençoadas e hoje não vai ser diferente, porque eu trouxe uma mulher que eu já vou revelar quem é. Eu sei que você já viu o nome aí, mas vamos fingir suspense, né? Eu quero te pedir para você se inscrever no canal, assinar o sininho, ativar o sininho e também deixar nos comentários se você gostou, porque quanto mais pessoas compartilhando, esse conteúdo vai ser entregue para mais pessoas e mais pessoas tendo conhecimento da verdade, né? E a verdade é o nosso Senhor, porque tudo que sai dessa mesa é a palavra do Senhor. E também estamos disponíveis no Spotify. Então é só acessar lá que você vai receber os nossos conteúdos e vai ser uma bênção para você, para a vida dos seus amigos, da sua família, e é só compartilhar. Hoje eu trouxe uma mulher linda que está aqui na minha frente, abençoada, que tem sido uma voz para as mulheres, para essa geração, né? E é um prazer receber você. Seja bem-vinda, Milena! Milena Minsky! Olha só que chique! Prazer é todo meu, me sinto honrada, primeiro por Deus, por estar aqui. Então, muito obrigada, que nós sejamos a voz dessas nações, né? Sim, com certeza. A voz de muitas mulheres que por algum momento se calaram, né? Então, eis-me aqui. Eu tô muito feliz, ó. Milena é mentora, ela é ativadora de mulheres, ela é cristã, mãe de 2 filhos, é 2? Filhos. E é casada, o maridão tá até aqui nos bastidores só filmando, hein, gente? Ó, meta de todo mundo, ó. A mulher vindo aqui brilhar e o maridão lá, ó, tô aqui apoiando, né? E é sempre muito bom receber pessoas assim como você que é uma voz para tantas mulheres. O nosso programa se chama Ouça Ela. Sempre existe uma história por trás de uma mulher, né? Uma mulher forte. Sempre tem alguma coisa para contar, não é não? Se não tiver história, né? Não tem como, né? Temos que ter várias histórias com Deus. Mas para começar, para as pessoas conhecerem quem é você, eu quero que você fale quando foi o seu encontro assim com Deus. Você sempre foi cristã? Só pra galera, dá um resuminho da sua história. Bom, eu tive um encontro com Deus muito pequenininha. Eu era aquela menina que sempre falava que eu não procurava pela secretária de Jesus, mas eu procurava sempre pelo presidente. Então, enquanto eu era muito pequena, eu sempre buscava em Deus as respostas que eu queria. Eu era contra absolutamente todas as outras buscas que não fosse Ele em primeiro. Isso fez com que eu tivesse até uma certa rejeição por algumas imposições que quando pequena me fizeram. Mas hoje eu entendo o porquê que eu era aquela criança um pouco rebelde nessa hora. Porque eu realmente acreditava muito em Deus e já tinha respostas dele muito pequena. Então eu passei, né, por uma situação muito triste na minha vida, onde eu perdi os meus pais, onde eu perdi os meus irmãos. E isso fez com que cada vez mais Deus fosse presente na minha vida. Mas a minha busca, eu poderia falar que desde muito pequena, mas quando eu me converti, quando eu entendi que eu era uma nova criatura, foi em 2007. 2007. E você é casada, já era casada nessa época? Eu já era casada. E em 2007, a primeira vez que eu fui procurar a igreja, não foi nem para me converter, nem para fazer absolutamente nada. Eu tinha um amigo, e eu falo, tenham esses amigos que nos levam para esse lugar. E eu estava pronta para me separar. Eu estava certa que eu ia me separar. Eu tinha saído de uma cidade do Paraná, ido para Curitiba, também no Paraná. E aí ele falou assim, Milena, tem um advogado que está lá nessa igreja. Eu achei estranho um advogado estar dentro dessa igreja. Mas eu acreditei, porque eu falei, não, eu quero me separar, já estou decidida. E aí, enquanto eu esperava o advogado chegar na igreja, porque ele falou, espera lá. Eu fui tomada pelo Espírito Santo com um louvor de uma pessoa que teve câncer, enfim, a história dela me impactou muito. E naquela hora eu comecei, antes da reunião que nunca existiu, eu comecei a receber algo do céu. Naquela hora eu fui impactada pelo Espírito Santo. Ali o Senhor falou comigo de uma forma única e eu me converti indo me separar. Nossa, que história! E aí você teve esse encontro e o que aconteceu quando você chegou em casa? Aí depois disso foi estranho, porque meu marido, a gente estava casado,
né? Mas eu queria me separar, então eu queria fazer pela forma legal. Uhum. E aí, de repente, eu saio com a Bíblia embaixo do meu braço, que já não era uma coisa tão comum. E aí eu lembro que naquele dia ele tinha ido levar algumas coisas da mudança, né? E a gente nunca a gente sempre falou em separar, mas a gente nunca chegou a separar literalmente, né? A gente sempre tava naquela briga, naquela coisa. E aí eu lembro que eu tava com a Bíblia assim, e eu falei para ele eu falei, olha, eu tô indo no culto, se você quiser ir junto comigo, você pode vir. Mas não Uhum. falei sobre separação, não falei sobre o encontro, não falei sobre nada. E ele era de uma outra religião, muito forte naquela religião, e aquele dia ele foi para a igreja. E uma coisa incrível, né, que eu quero compartilhar, principalmente com as mulheres que falam, ai, como é que eu levo o meu marido para Jesus? Como é que você conseguiu levar a tua casa para Deus? Eu não fiz nada, mas eu entreguei para ele que pode todas as coisas, aquelas que são impossíveis, eu entreguei tudo. E naquele momento onde eu praticamente desisti da separação, porque eu fui tocada de uma forma única e inesquecível, eu me recordo que o meu marido também foi tomado, a separação foi cancelada Glória e a a gente Deus. começou a viver o maior mover na nossa vida espiritual. A gente chegou a fazer parte do Ministério de Libertação para Nossa, cuidar de outras pessoas. Tipo, tava naquela fase de comer mingau e deram uma feijoada, mas nossa. ok, né? Valeu. Mas eu falo assim: a nossa persistência não é a insistência, mas a nossa persistência é a nossa fé. Então, a fé é sobre aquilo que você acredita. E muitas mulheres me perguntaram nessa época, né? Milena, mas como assim, né? As pessoas não entendem como que eu vou me separar e entra numa igreja, parece uma Uhum. história de doido. Mas Deus usa essas histórias para trazer esse testemunho aqui. Com certeza. E eu lembro que naquele momento eu entreguei totalmente para Deus. Eu falei, pai, esse casamento não é meu mais, porque da minha vontade eu não quero. Mas se for da tua, se o Senhor tiver um propósito, que o Senhor faça aquilo que precisa ser feito. E aí, quando as pessoas me perguntam, eu falo para você, não fale para o teu marido sobre Jesus, mas fale para Jesus do seu marido. Essa é a grande chave. Porque Uhum. quando a gente fala para os nossos maridos, para quem é noiva, namorado, parece uma coisa assim, é a vontade dela, mas eu não tive essa experiência Uhum. com Deus. E você às vezes tira a experiência que Deus teria com Uhum. aquela pessoa quando você se mete, né? Quando você começa a forçar muito a barra. É verdade, a Bíblia até fala, né, que as mulheres que têm um marido que não são da igreja, o próprio testemunho de vida já vai falar muito, né? Então, tipo, é ruim uma mulher ter que ficar falando, vai pra igreja, vai pra igreja, vai pra igreja. Vai orar, mulher. E você agindo diferente, a pessoa vai ver que você tá diferente, né? Então, assim, para as mulheres que estão esperando uma resposta do Senhor, né? Estão esperando, ai, meu Deus, meu marido nunca vai pra igreja, será? Como você tem agido mediante a isso? Você tem sido a mulher virtuosa? Você tem sido essa mulher de oração? Como que você tá fazendo a partir disso, não é? Muitas mulheres se desesperam muito, eu vejo. Não fica? Sim, eu como uma pessoa que hoje traz, né, a transformação das mulheres, muitas delas, elas me procuram e falam assim, Milena, porque ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquele outro. E aí a pergunta que eu faço, o que que você está fazendo? Você está fazendo o teu tudo? Uhum. Porque muitas vezes a gente cria expectativa sobre o outro daquilo que está nas nossas mãos. E muitas vezes Deus vai falar com você, mulher que está aí, que está pedindo, que está clamando. Deus vai falar com você a respeito daquilo que você precisa fazer para ser a agente transformadora. E o teu marido precisa ver a mudança em você para que ele acredite no Deus que você acredita. Uhum. E muitas vezes o nosso comportamento, a maneira com que a gente fala, a maneira com que a gente força a situação, faz com que eles se afastem de Deus. E isso nos tira do propósito da Uhum. mulher de Provérbios 31, né? Sim, é verdade. E falando nesse assunto de casamento, é, essa semana saiu uma notícia que eu abro o Instagram, só tem isso o tempo inteiro, não tem nem como. Até quem não conhecia ela, que eu acho que difícil, né? Eles dois, tá vendo tudo que tá sendo exposto na internet, né? Virgínia e Zé Felipe, né, anunciaram
o término, né, do relacionamento deles, e tá toda a internet, tipo, falando sobre isso. E eu fiquei muito triste quando eu vi essa notícia, porque eu falo, nossa, por que que não tentou um pouco mais? Por que que, né, não buscou ajuda de pessoas? Por que que não sei, alguma coisa poderia acontecer, sabe? Mas eu vejo que muitas pessoas estão desistindo muito fácil. Ah, briguei com o meu marido porque ele colocou a toalha na cama. Ah, não, eu já quero me separar, não aguento mais, que não sei o que lá. E separa, gente. E as pessoas se separam por motivos bestas, fúteis. Então, assim, o que que você acha disso tudo que estão falando na internet sobre a separação da Virgínia e do Zé Felipe? Olha só, eu fico primeiro muito triste porque eles têm 3 filhos, né? É. E quando uma mulher, ela decide desistir com todas as... Ela pode ter milhões de motivos, a gente não sabe qual foi o motivo, mas não, eu tenho certeza que isso não começou agora, É. mas já é uma coisa mais no profundo. Eu falo que a nossa vida, o que a gente mostra no Instagram é uma ponta do iceberg, mas embaixo ninguém tem noção da raiz, daquilo tudo que teve embaixo disso. Mas uma das coisas que mais eu fico chocada é porque, assim, aquilo que a mulher consegue se posicionar com a força que a Virgínia tem, com tudo aquilo que ela tem, com aquele poder, com aquela influência, né? Que ela influencia tantas pessoas com a história dela. Ela era, inclusive, da cidade que eu morava, que era Maringá, Paraná. Uhum. E eu lembro que tudo isso começou com uma história de uma pessoa que foi buscando cada vez mais o poder. E muitas vezes a mulher empoderada é aquela mulher que, por ter tanto poder, ela acha que ela é autossuficiente e ela não precisa ter o companheiro do lado. Eu não sei qual foi o motivo que levou, mas eu peço a Deus que realmente tudo isso seja provisório, mas eu acho que uma mulher, ela precisa de outras mulheres, né? Tem um lema que fala que os homens não podem andar sozinhos, no legendário, que homem sozinho é presa fácil, e as mulheres sozinhas também são. Porque uma mulher precisa da outra mulher, e muitas vezes a gente não quer abrir o coração, não quer falar a realidade, aquela coisa que a internet não vê. Só que aquilo que a mulher se posiciona, aquilo que ela consegue se levantar, aquilo que ela vence, as filhas dela vão vencer. Então, eu sempre tenho uma palavra na Bíblia que fala da Jezabel e Acabe. Mas quantas mulheres agem como Jezabel, mas para agir como Jezabel também tem um Acabe do lado. E eu falo que o casal, ele tem que ter um equilíbrio. Não é uma disputa. Não é quem pode mais. Não é porque a Virgínia tem lá 50 milhões de seguidores e o Zé tem, sei lá, não sei nem quantos seguidores ele tem, ou a questão de poder, é a questão de tudo aquilo que ela tem conquistado que torna ela maior do que ele. Eu falo que somos um só perante Deus. E sendo um só perante Deus, a competição é o que menos Deus quer. Ele quer a união. E assim, uma casa, eu falo que a união ordena a bênção. Eu não sei quais são os próximos capítulos, mas eu peço com muito temor a Deus que tudo isso seja restaurado, porque ela é um grande exemplo. E que as pessoas não sigam esse exemplo, mas que procurem ajuda e que procurem no Senhor aquilo que precisa. Exatamente. Acho que de repente tem alguma mulher que esteja passando eu quero decidir pelo divórcio. E tá nesse podcast, eu quero dizer pra você que existe esperança ainda, Sim. né? Que pode ser algo, ai meu Deus, mas não tem, ele nunca vai mudar. Ou talvez é um homem, nossa, eu já esperei por tanto tempo uma mulher sábia, mas ela não é sábia e tudo mais. Existe restauração no Senhor, né? E não existe um divórcio, uma palavra que alguém jogou, nada que possa impedir alguém de ser restaurado pelo Senhor, né? Você viveu isso, né, no seu Sim. casamento, então. Eu vivi isso e eu falo que dos meus 27 anos eu tive pelo menos umas 40 vezes que eu quis me separar, por vários motivos. E dentre eles era a solidão que o casamento me trazia, no sentido da própria solidão pela morte de dos meus familiares. Eu não tive, por exemplo, uma mulher que segurasse na minha mão nas horas que eu mais precisava. Imagina, a minha mãe morreu em 2015 e teve muitas situações onde eu passei muito sozinha.
E sozinha, realmente, a gente só pensa besteira. Porque a gente acha que não vai dar certo, a gente acha que não vai dar conta, e muitas vezes a gente acha que sozinha a gente vai mais longe. E eu falo que é uma mentira. Uma das coisas que eu falo sobre a separação é que as mulheres de hoje em dia, tanto da minha geração quanto da tua, nós vivemos uma história sobre narrativas contadas erradas sobre as nossas mães, sobre as nossas avós, sobre todas as nossas antigas gerações. Porque, assim, elas foram mulheres que elas se empoderaram de uma forma, elas tiveram que sobreviver à situação que elas passaram, mas nós não somos a história das nossas mães. E eu fui criada numa narrativa, eu honro muito minha mãe, tenho, assim, um amor gigante por ela, mas a minha mãe me ensinou a desrespeitar o homem. Ela colocou meu pai como uma pessoa mais fraca na relação, enquanto mais ela crescia, mais ele diminuía. E isso fez com que a relação mostrasse para mim, pequenininha, quando eu tinha 9, 10 anos, que eu tinha que ter muito poder. E ainda hoje eu colho muitas raízes sobre tudo isso e com muito... E eu abro isso, porque eu sou vulnerável a isso. Eu estou na jornada, eu não estou pronta. Assim como você que está aí, às vezes você está falando, nossa, mas eu ainda continuo pecando. Nós somos pecadores, mas o Pai tem... A misericórdia se renova a cada manhã. Agora, uma palavra-chave que Deus falou comigo e eu quero compartilhar com vocês. A gente sempre fala que a mulher de Provérbios 31 merece um homem de Efésios 5. Em Efésios 5 fala que o homem amará a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Mas em Efésios 5:33, se eu não me engano, está falando que a mulher deve respeitar o homem. E eu sei que o maior problema das mulheres hoje em dia é respeitar. Porque o homem tem seu ritmo, o homem tem seu tempo. E muitas vezes a gente quer alguma coisa muito rápida. Então, quando Deus te coloca para você viver a paciência dentro do teu casamento, não é sobre quem não está fazendo no teu tempo. Mas é sobre aquilo que ele precisa tratar com você, comigo, com você, sobre aquela situação. Exatamente, isso daí tem falado muito comigo também, porque quando eu aprendi também a ser uma mulher super empoderada, né? Todas, né? Todo mundo, eu não sei o que acontece. E hoje em dia, o que é mais falado, até no meu Instagram me mandaram um textão falando de uma mulher que tava querendo se separar, mas tipo assim, porque ela não conseguia ser essa mulher que respeitava. Ela falou assim, eu tô fazendo meu marido sofrer, e eu falei, calma. Vamos ser lapidada pelo Senhor, vamos ser moldada pelo Senhor e vai dar certo. E, tipo, as mulheres hoje em dia não veem esse caminho de ser moldada, né? E hoje também, digo mais, as mulheres estão querendo ser empoderadas e os homens estão cada vez mais... Ai, sempre... Deixa assim, né? Ai, gente, tá bom. É tipo assim, os homens que não são homens de verdade, sabe? Homens que a mulher manda dentro de casa. Ah, aquela história, eu não gosto dessa frase. Aqui quem manda é a chefe aqui, é a mulher, tipo, mesmo na brincadeira. Por quê? Você querendo ou não, você tá dando autoridade. Tipo assim, manda sobre tudo aí. Não sou eu cabeça dessa casa. E aí fica uma situação complicada, porque é bíblico ser o cabeça, mas não porque ele vai ser superior a você. É porque vocês estão debaixo de uma missão e alguém tem que direcionar essa missão, não é? Sim. E sabe uma coisa, Isa, que tem me confrontado? Porque a palavra submissão, ela sempre foi uma palavra que me arrepiava. Eu falava, eu não vou ser submissa, porque eu tenho liberdade, porque eu estudei, porque eu faço meu dinheiro, porque eu podia tudo. Eu era uma pessoa exatamente assim, antes da minha maior perca, das maiores transformações que eu vivi. E uma das coisas que eu fui criada para dizer é que eu jamais seria submissa. Mas quando eu entendi que submissão não é a mulher abaixo, nem o homem acima, mas andar sobre a mesma missão. E aí tem mais uma outra coisa que me deixa muito feliz, que fala assim que Cristo abençoa o homem abençoa a mulher e a mulher abençoa os filhos. Então, nós estamos embaixo de um grande guarda-chuva. E nesse guarda-chuva, cada um tem um papel. Então, sim, a mulher tem um cuidado com os filhos, talvez maior do que o do homem, né? Mas o homem tem o cuidado com a mulher. E a mulher tem que cuidar do homem. Uma coisa que meu marido sempre falou, e eu sempre falava assim, não, isso não é verdade e tal...
é porque eu tinha muitos momentos com os meninos, né? Meus filhos têm 23 e 21 já. Então, eu tinha grandes momentos com eles e meu marido falava assim, não, eu quero ter um momento com você. Você é a principal aqui para mim, porque eles vão casar e eles vão embora. E aquilo que a gente não construir até que isso aconteça, a hora que eles forem embora, cada um vai se olhar como se fosse um estranho. E para mim aquilo era, assim, difícil de entender, porque eu queria amar muito, né? Eu queria fazer muito pelos meus filhos. Até hoje eu sou uma mãezona. Mas a gente tem que valorizar o casamento, porque quem vai ficar pro resto da vida comigo vai ser o meu marido. E olha, demorou muito para eu aprender isso, tá? Eu acho que é um problema das mães, às vezes, sabia? Porque eu vejo muitas mães dando muito valor. Claro, a mãe, né, é o filho, né, tem muito amor pelo filho, mas acaba abandonando o casamento a partir que existe a maternidade, né? Eu já vi muitas mães acontecerem isso. E aí o filho vai embora para casar, a mãe não sabe nem o que fazer, mas não sabe nem como. O que eu faço agora nessa Tem um casa? estranho dentro da Quem casa, é você? né? Vamos, né? Isso é um problema. É. Isso é um problema muito grande que precisa ser tratado, gente. Antes mesmo dos seus filhos saírem de casa. Ah, mas quando eles saírem, a gente viaja. Ah, quando eles saírem, a gente tem um tempo pra gente. Não. Você tem que ter o tempo com os seus filhos, o tempo com o seu marido e o tempo pra você. Você tem que saber separar tudo direitinho, não é, Mi? É amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é uma coisa que eu sempre falo para as mulheres que eu mentoro, porque assim, a maior insatisfação com os nossos resultados, principalmente financeiros, elas vêm de uma necessidade que a mulher tem de dominar tudo, de centralizar tudo e não olhar para si mesmo. Então, quando ela pratica o amor próprio, quando ela pratica um tempo com ela, quando ela se paga primeiro, as coisas fluem com mais segurança, com mais amor e principalmente com mais esperança. Porque tem mulheres aqui que elas não conseguem fazer um investimento nelas mesmas. Eu tenho pessoas, por exemplo, que elas nunca compraram nada para elas. Elas sempre aceitaram coisas dos outros e tal. E talvez no relacionamento vocês sejam essas pessoas. Então tenha um tempo, tenha um dia separado na semana para você ter com o teu marido. Sei lá se vai ser um cinema, se vai ser um jantar. Eu acho que é necessário. E assim, eu sei que tem mães aqui que podem estar ainda amamentando, precisam ter esse tempo, né, com o filho, mas não negligencie. Porque o teu filho, ele vai viver não o que você fala, mas a segurança e o exemplo que você dá fazendo aquilo que você faz. A gente às vezes se engana com isso, porque eu falava, não, filho, porque você tem que fazer aquilo. E eu lembro que eles me olhavam assim, o que você está falando, você não faz. E aquilo me confrontava. Porque é real. E a gente não se toca disso, né? Uma pergunta que eu sempre falo. Você já colocou uma pessoa para perguntar para o teu marido como é a tua esposa, sem que ele coloque nenhum filtro? Difícil essa pergunta, né? Quem é a tua mãe quando ela não está perto? É verdade. E você tem muitos testemunhos e... se a gente for entrar em vários assuntos, a gente vai ficar nos outros assuntos. Eu quero falar sobre outras coisas pra você também. Tá. Eu quero que você me conte um testemunho que você sente vontade de compartilhar com o público, que você sente Deus queimando no seu coração pra falar. E é bom que a gente vai ser abençoado também, vai receber, né? Olha, eu tenho muitos testemunhos. O primeiro é que eu não podia ser mãe. E eu tenho metade do útero e eu não tenho endométrio. Nossa. E eu só descobri sobre essa questão do endométrio recentemente, porque eu tive um tumor no meu ovário. E era um tumor gigante, assim. Gigante porque pelo tamanho do ovário. E graças a Deus eu fui curada com 21 dias de oração. Feito na janela do meu quarto, clamando ao Senhor. E esse testemunho dos filhos é um testemunho que eu sempre trago para muitas mulheres, porque a partir dele eu gerei vários filhos espirituais. Então, tem várias pessoas, inclusive que já tiveram aqui no podcast com você, que ficaram grávidas, que geraram filhos. E teve uma situação assim muito especial que aconteceu, contando rapidamente. Eu estava com um brinco de pérola na minha orelha e o senhor falou para entregar para uma moça. Quando eu vim para cá, isso lá em Maringá. E aí eu entreguei o meu brinco para ela e eu falei, olha, o senhor me fala que você vai gerar uma menina. E ela falou que ela não queria, que já estava tudo encerrado, que ela não queria saber de filho.
E aí, deu uma semana, ela estava grávida e ela começou a perceber, porque ela falou que ela não queria, porém ela sabia que a palavra era forte com relação a isso. Muitas pessoas querem gerar e elas falam, Milena, ora por mim e tudo mais. E aí, ela passou por uma intercorrência horrível na gravidez dela, ela teve sangramento e ela teve a situação de falarem para que ela tivesse que tirar a filha. Era uma menina, é uma menina, né? E falaram para tirar. E ele me ligou, o marido me ligou e falou assim, profeta, você falou isso? Eu falei, eu continuo acreditando no meu Deus. E você não vai ser o assassino da tua filha. Você vai tirar ela do centro cirúrgico agora e ela não vai fazer a curetagem. Esse sangramento vai cessar porque o pai que me deu a palavra, ele não é homem para que minta. E ele tirou e ele falou assim, mas e se ela morrer? Eu falei, se ela morrer tá tudo bem, porque a vida não é dela, mas o Senhor não, isso não veio para a morte, assim como ele fez com Jó. E hoje essa menina vai fazer 2 anos e por acaso o nome dela é Pérola, porque a Pérola é uma profeta às nações, através dessa história, com certeza serão gerados mais testemunhos, né? Mas eu tô com um aqui na minha mão. Eu tive uma situação nessas trocas, nessa questão da separação e tudo mais. Eu falei que eu precisava renovar a minha aliança física. E nessa troca eu acabei falando pro meu marido, falei, olha, a gente não vai mais usar aliança até que a gente troque por uma nova. E aconteceram várias intercorrências e a gente acabou não comprando uma aliança nova e aquilo ali me deixava muito mal. Porque, assim, a aliança, para mim, era um símbolo muito importante, mas principalmente na minha adolescência, tá de aliança, então não dá para chegar perto, porque é casada, ou porque é noiva, ou qualquer coisa assim. Então, para mim, era muito importante. E aí, eu lembro que demorou um pouco para que chegasse tudo isso, e eu falei, pai, eu quero ter uma aliança contigo. A minha aliança é contigo, porque o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu amado, o meu Senhor. E aí, numa oração, de joelho no chão, eu falei, pai, eu quero uma aliança contigo. E no dia do meu aniversário, chegou uma pessoa que eu conheci recentemente, uma amiga querida, e ela falou, Milena, eu senti no meu coração que o Senhor me mandou te entregar uma aliança. Só que essa história, tipo, era o meu secreto. E eu recebi essa aliança aqui, uma aliança de diamantes, que é linda, maravilhosa, e ela tem flores. E ela tem o tamanho que cabe na minha mão e não tem como você aumentar ou você diminuir, né? E ela fala assim, como um jardim florido, no seu secreto o Senhor gerou uma aliança contigo. E isso impactou muito a minha vida. E a partir exatamente dessa aliança, eu vou contar um grande testemunho agora, porque nesse dia eu tinha falado muito para Deus. A gente passou uma situação onde meu marido acabou dando perca total num carro. E eu continuei orando e clamando ao Senhor. E eu tinha especificamente um detalhe no carro, que eu queria um carro com teto solar. E aí o seguro demorou muito para pagar. Teve um monte de situação aí que aconteceu. E eu tinha escrito isso num papel, num post-it. Que no dia 2/4 eu receberia um carro. Foi uma coisa que Deus colocou no meu coração. No dia 1º de abril, agora, eu estava tomando banho e o Senhor me falou novamente, o carro chegou. E aí eu comecei a gritar e falar para Deus assim, e lá em casa todo mundo já sabe, quando eu começo, dentro do chuveiro, Deus fala muito comigo. Eu falo que jorra a fonte, né, da água viva ali. Cada um tem uma maneira, né? E naquela hora o Senhor me deu uma passagem que eu quero compartilhar com vocês para tudo que vocês precisarem, tá? Em Isaías 45:2-3, que ele fala que ele irá adiante de você e ele aplanará montes e ele te dará os tesouros escondidos das trevas. E essa passagem mexeu muito comigo porque eu fiquei pensando quantas coisas nós fomos roubadas, quantos presentes a gente não desembrulhou porque a gente não acreditou naquilo que durante um banho veio como um bálsamo, como uma revelação. E eu tomei posse, eu gritei para o meu marido, falei, o nosso carro chegou, o nosso carro chegou. E aí, parece loucura, né? Naquele momento chegou um casal na minha casa. E o Senhor me mandou entregar uma palavra. Só que como que eu ia falar alguma coisa referente ao carro? Tipo,
assim, a gente sabe que é filho, mas eu não posso chegar e falar assim, Isa, me dá esse copo aqui. É uma coisa, por mais que eu sei que eu sou filha, eu sei que é o pai que me supre, mas ele tinha me mandado fazer isso. E essa amiga, eu estava com uma Bíblia, que é a minha Bíblia preferida, e ela falou assim, me dá a Bíblia. Aí eu olhei assim, tá, né, eu vou dar. Era uma Bíblia muito especial. Ela falou assim, eu só quero te falar que você negligenciou aquilo que o Senhor falou com você. Ela não sabia de nada do meu banho, mas ela também é uma profeta. E ela falou assim, eu sei que essa aqui é a tua Bíblia preferida, só que eu estou saindo com a Bíblia e você está saindo sem o teu carro. Naquela hora eu respirei fundo, eu comecei a chorar, eu falei, perdão, pai, o Senhor me mandou falar, mas eu não tive ousadia o suficiente, por mais que eu seja muito ousada. E aí, ok, no dia seguinte, daí Deus me deu mais uma palavra que está em Hebreus 10, 23, e que fala que tudo aquilo que é meu será meu. E aí no dia seguinte a gente passou por uma situação, meu marido estava subindo a montanha, e eu falei, pai, eu continuo querendo aquilo que o Senhor me prometeu, aquilo que o Senhor falou. E a gente foi num restaurante muito famoso aqui em Alphaville, e tinha uma mesa com mais de 50 pessoas. E naquela hora o Senhor me falou, ore por eles. Só que ao mesmo tempo tinha mais pessoas também recebendo, que era para fazer uma oração por eles, que estava na mesa. Só que a gente não se falou. Eu estava numa mesa num canto e essa mesa com mais de 50 pessoas no meio ali desse restaurante. E aí eu comecei a orar. E aí os homens começaram a orar. A gente tinha um pastor que também estava nesse grupo e ele começou a orar. Aí o Senhor me fez um pedido muito difícil, principalmente publicamente falando. E no lugar da minha maior desonra é onde mais eu seria exaltada. Só que naquela hora era para eu honrar o meu marido. Era para eu pedir perdão para o meu marido pela desonra, pela maneira que por muitos anos eu tratei, pela maneira que muitos anos eu infringi a mulher virtuosa, que muitas vezes eu massacrei, eu fraturei a identidade. Eu sempre falo que as mulheres têm o poder ou de levantar ou de matar um homem. E eu matei muita coisa no meu marido pela minha maneira de ser, que hoje ainda eu estou no processo. Mas daí naquela hora eu orei, eu entreguei, foi bem difícil, de todas as coisas que eu fiz aquele dia, para mim esse momento foi muito difícil, porque eu sabia que eu ia mexer na ferida de muitas mulheres, que também não estavam honrando, que queriam que o marido fosse ter um encontro com Deus, mas elas não estavam se encontrando com ele, elas não estavam sendo referência, então para mim era um tema muito polêmico. E assim que acabou aquela oração, um casal chegou e falou assim, Milena e Eduardo, o Senhor me manda entregar um carro na mão de vocês. A única coisa que eu vou ter que pedir para vocês é que vocês me deem carona, porque eles foram com esse carro. E esse carro, ele tinha mandado lavar exatamente no dia 1º, quando o Senhor me falou, ele tinha mandado lavar, ele tinha mandado higienizar, e aquele dia já era meu o carro. Mas a minha falta de... Talvez eu falo que... Eu não sei se hoje ainda eu teria coragem de falar, o Senhor me falou que chegou o meu carro, porque chegou o meu carro, ele não especificou quem traria o carro, mas era para falar com aquela pessoa que estava ali. E aí, uma das características era um teto solar de ponta a ponta, e tem isso no carro, né? Então, tem várias coisas que Deus foi mostrando para mim, e a partir desse dia eu entendi que tem coisas que Deus fala comigo e eu tenho que ser obediente em fazer logo. E aí eu recebi o carro do jeito que foi falado, e aí que eu fui ver que eu tinha um post-it escrito, dia 2/4 nós receberemos nosso presente. E foi um grande presente, porque logo depois o seguro, que também precisava resolver uma questão que era quase impossível, e a gente só usou, a gente falou, a gente não vai mentir, o seguro não estava no nosso nome, e a gente falou que não ia infringir absolutamente nada, e assim foi falado, e assim foi feito. E aí eu lembro que... E Deus me falou que são 3 carros, então tá faltando... Ainda tem um que tá por vir e vai vir desse jeito. E esse pastor que estava nessa reunião, quando ele também orou, ele olhou para mim e falou assim, irmã, você tá com a unção do carro. Eu falei, e você vai receber um. Ele falou assim... E eu lembro que ele falou alguma coisa, vai ser azul, alguma coisa assim. Isso foi, tipo, sei lá, acho que numa quarta-feira.
exatamente na segunda-feira, ele liga pra gente e fala, olha, eu recebi, é uma BMW A320 azul, e eu recebi a unção do carro. E desde então eu tenho profetizado sobre isso na vida das pessoas, porque a primeira coisa, se eu perguntar para você, Isa, qual é a característica do carro que você precisa? Qual é a casa que você quer? E a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Verdade. Né? Em Abacuque 2:2 fala, escreve a tua visão em tábuas, mas para que você veja e para que todo mundo veja. Então, um desafio que eu quero colocar aqui para você hoje, aproveitando essa atmosfera, né? Quais são os desejos do teu coração que o Senhor está pronto para entregar para você? Em Salmos 35 fala, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Se nós, como mães, como pais, nós somos falhos, entregando tudo o que a gente entrega para os nossos filhos, quem saberá aonde o Senhor colocará a mão para entregar tudo aquilo que está no nosso coração? Só que Ele não vai te entregar absolutamente nada que seja para tirar você do propósito dele. E principalmente, Ele não vai te entregar nada que afaste você dele. E eu sei que virão muitos carros, virão muitas casas, virá muita prosperidade, porque é o Senhor que me cuida. E é para Ele que eu peço, é para Ele que eu clamo. Eu tive situações desesperadoras, mas o Senhor me supriu em todas elas. Glória a Deus, hein? Que testemunho, meu Deus do céu. Tem tantos que a gente vai ter que fazer uma segunda rodada depois. Fala assim, ó, faz uma... Profetiza aqui um pouquinho pra mim, que eu tô precisando. Unção do carro liberada, glória. né? Isso aí, gente. Deus é assim, tremendo. A gente realmente não recebe porque a gente não sabe pedir. E por vezes, no nosso secreto, o Senhor gera tantas coisas, né? É igual você falando que escreve as coisas. E realmente é uma forma da gente trazer à existência aquilo, né, que tá no nosso coração e a gente clamar por aquilo. Sim. Quantas mães que têm os seus filhos afastados da igreja e às vezes não sabem nem como orar e por vezes só reclama, fala assim, ai, esse filho aqui que só me dá trabalho, começa a profetizar, esse filho é uma bênção, esse marido é uma bênção, essa casa é uma bênção. As suas palavras têm poder, Sim. né? Uma oração tem tanto poder e pode transformar situações que são impossíveis. Quantas histórias da Bíblia, né? Que não transformaram através da palavra. Se as mulheres soubessem, né? O poder que elas têm. E assim, aproveitando, né, a tua fala, eu sei que tem muitas mulheres que têm filhos aqui. E os meus filhos, eles são maravilhosos, eles são homens prósperos, homens que eu falo que são dignos de ser... eles vão encontrar as esposas deles, eles têm toda a questão com Deus, mas uma coisa que eu posso falar, os nossos filhos foram gerados no secreto com Deus. Eu tenho 2 filhos, eles são empresários de muito sucesso, estão alcançando pessoas, estão fazendo negócios, vivendo coisas extraordinárias com exatamente a idade deles. E uma das coisas, falando de filhos, eu lembro que cada um tem um tipo, né? E os 2 são bênçãos, mas você, mulher que está aí achando que teu filho, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo, pergunta para Deus o que ele precisa fazer, porque quando a mãe consegue entender a identidade do filho, principalmente quando tem mais filhos, né? A gente não pode tratar os nossos filhos todos iguais, porque eles são diferentes, né? Nós temos a nossa digital é única. E eu consegui buscar o melhor dos meus filhos, justamente quando eu entendi que cada um tinha uma missão diferente. Então, hoje, meus filhos se sustentam, já moram sozinhos, já vivem uma vida de rei, mas foi gerada em oração. Quando as pessoas falavam assim para mim, porque esse menino não vai dar certo, porque não quer estudar, porque isso, porque aquilo, eu falava, o meu filho é um grande empresário, o meu filho é a herança do Senhor, o meu filho é a melhor criação de Deus. E eu quero depois compartilhar, inclusive, as declarações que eu faço. Todos os dias eu tenho declarações que eu transbordo, porque muitas vezes as pessoas estão tão perdidas que elas não conseguem declarar. É né? verdade. Então, a nossa palavra tá a vida e tá a morte. E o que a gente tem gerado? Morte ou vida? Exatamente. A gente tem que usar a nosso favor as palavras. As mulheres, elas...
Eu falo por mim também, né? Às vezes a gente quer agir na emoção, mulher às vezes é muito controlada pela emoção. E de repente, quando você tá naquela emoção assim, naquele dia, você começa a soltar palavras que não são palavras de Deus, né? E é muito importante a gente ter essa autoridade que o Senhor nos deu, né? Ele derramou sobre as nossas vidas. As mulheres têm muita autoridade, elas são as pessoas que vão edificar uma casa. Então, assim, você tem autoridade sobre a sua casa de você fazer ela prosperar, dela estar em paz. A mulher, ela é, como é que fala? É a temperatura, o termômetro de uma casa. Exatamente. Se a mulher tá brava e tudo mais, a casa inteira já começa a se transformar. Existe um poder sobre a vida da É. mulher. Então você tem que usar esse poder, viu, mulher? Você tem que usar a autoridade que o Senhor te deu. Sabe uma coisa que eu sempre falo? Nós temos que ser um termostato. Nós É. temos que elevar a temperatura e não ser um termômetro. Porque o termômetro, ele se deixa levar pela circunstância. Mas o termostato, ele tem a intenção e a função de aumentar aquilo que está morto. Uhum. Então, sendo uma mulher termostato, é quando a gente consegue colocar do frio para o quente numa temperatura máxima de acordo com aquilo que nós temos a missão. Uhum. Tem uma palavra em Provérbios 31, 23, que fala assim: a mulher colocará o homem em mesa de reis. Então, se a mulher hoje está tendo uma vida de escrava, uma vida de mendiga, é porque no casamento talvez ela também esteja tratando seu marido assim. Então, se você quer ser uma rainha, trate o teu marido como um rei. Pode ser que ele não seja um rei, mas pela fé e por tudo aquilo que o Senhor tem gerado no meu coração, eu tenho certeza que 99% do sucesso ou das tempestades que você passa, ela tem 100% a ver com a mulher. Na Bíblia fala que a mulher tem autoridade e o homem tem poder. Ou o contrário disso. Uhum. Mas muitas vezes a gente quer ter a autoridade e o poder, a gente quer tudo. Uhum. E se cada um tiver dentro daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, está escrito na palavra, que o homem tem um papel para ser ocupado, a mulher tem um papel para ser ocupado. E a mulher não tenta diminuir o homem ou tenta ser aquilo que o homem deveria ser, né, por alguma disfunção, por alguma coisa. Nós conseguimos ter o melhor, a gente consegue ter uma superativação do sobrenatural na nossa vida. Sim, exatamente. Me conta uma coisa, algum momento no decorrer da sua trajetória com Deus e tantas coisas que a gente passa, né? Você já pensou em desistir? Muitas vezes. Por muito tempo, eu fiquei com muito medo da morte. Porque como eu presenciei ela de uma forma muito forte, imagina, foram 5 pessoas da minha família, né? Eu ainda tenho uma irmã e tenho 2 sobrinhos, né? Mas eu pensei em morrer várias vezes, porque eu pensava que eu não ia dar conta de ficar sozinha nesse mundo. E foi nessa hora que o Senhor mais falou comigo, porque eu era uma voz importante para essa terra. E muitas vezes eu questionei a morte dos meus pais, mesmo sendo avisada. Todas as mortes o Senhor me falou antes. E foram coisas incríveis que aconteceram. E mesmo assim, eu falava, meu Deus, todos morreram antes dos 50, com exceção da minha mãe. E aí eu tô com 47, né? Então eu falei, meu Deus, eu preciso ver que, tipo, tem alguma maldição, alguma coisa. A gente acreditava muito, eu acreditava muito nisso. Mas o Senhor tem uma missão especial para mim. Eu sou única. E uma das coisas que as pessoas muitas vezes sabem que pode acontecer é a morte, mas nós temos também o livre-arbítrio. E a minha mãe, por exemplo, ela falou que ela não queria fazer quimioterapia. A quimioterapia estava marcada para segunda, ela morreu no domingo. Porque o Senhor não vai cancelar aquilo que está escrito, que Ele fala do nosso livre-arbítrio, para nos proteger das nossas palavras. Então tem muito poder nessa hora. E nessa hora eu tive muita vontade de desistir. Porque morreu todo mundo e eu fiquei assim. E aí eu fiquei pensando, eu não vou conseguir ser uma boa mãe para os meus filhos e tal. E eu tive muita vontade de desistir. Mas teve uma pessoa que segurou na minha mão. E eu sou muito grata a essa pessoa. Porque na hora que eu mais achei que eu estava no fim, era o início da maior transformação da minha vida. Aonde hoje eu consigo transformar mulheres porque eu passei uma estrada muito tortuosa. Uma estrada com muitas dores. Mas para quê? Para que eu pudesse gerar
Exatamente, um óleo puro. Um óleo daquela pessoa que não é só o que o Instagram fala, não é só o que eu conto, mas é porque eu vivi nessa estrada. Então, hoje eu sou uma estrada de testemunhos para outros testemunhos serem gerados, através da minha dor e da minha vontade de desistir. Uhum. Mas é através da nossa dor mesmo que o Senhor nos faz curar, né, É, também, né? Acho que às vezes a gente quer se sentir pronto para poder fazer algo, né, relacionado ao Senhor. Eu preciso estar com uma faculdade de teologia para mim poder começar a falar. Ah, mas eu vou falar de cura se eu não sou curada. Ah, eu vou falar sobre libertação se minha família não é liberta. Vai indo, vai caminhando. A partir daí o Senhor vai te curando, não é. é? E o Senhor vai fazendo através de você e por você também. Sim, e outra coisa que eu acho que relacionado a isso que você falou, a gente nunca vai estar pronto. Todos os dias nós temos novos desafios, todos os dias a gente tem novas situações. Eu sempre falo que quanto maior a bênção, também maior aquilo que se levanta, né? Tem uma passagem que está em Daniel, ele estava há 21 dias jejuando e no primeiro dia o anjo tentou falar com ele. Mas ele teve uma guerra espiritual onde o anjo não conseguiu chegar. Então, às vezes você está aí no meio de uma guerra e você acha que o Senhor não está te ouvindo. Mas não, tem uma guerra por trás da tua bênção, tem uma guerra por trás daquilo tudo que você tem buscado em Deus. E eu falo, a tua vitória está a uma oração da tua decisão. Então você tem que decidir. A fé não é você só enxergar ou não enxergar, mas é uma decisão. Eu decido acreditar no meu Pai, eu acredito que o Senhor tem um propósito para mim. Em Jeremias 1,5 fala que nós somos escolhidas. E se nós somos escolhidas, nós não somos um acaso, né? E principalmente eu acho que isso tem muito a ver com a questão da identidade. Quando a gente não consegue estabelecer aquilo que nós temos na vida, é porque a nossa identidade ela está distorcida de quem a gente nasceu para ser, daquilo que a gente nasceu para viver. E esse é um grande segredo. A gente precisa se livrar das culpas que nos colocaram durante tanto tempo para viver aquilo que o Senhor já levou as nossas dores, já está no mar do esquecimento. E a gente precisa saber quem nós somos em Deus. Não o que você acha de mim, não o que o meu número de seguidores fala sobre mim, não sobre ninguém, mas no teu secreto é onde você tem as maiores revelações de quem você é e para que você veio. Sim, quando a gente tem a identidade firmada, a gente para de se comparar. E eu vejo que no meio das mulheres existe muita comparação. Ai, meu Deus, olha tantos seguidores que aquela mulher tem, mas eu não tenho tantas visualizações como ela. Se o Senhor te entregou algo, filha, não importa se é pra uma, pra duas, pra três pessoas ou pra uma multidão de pessoas. É pra você obedecer e parar de se comparar, né? Você vê essa comparação no meio das mulheres? Eu vejo muito, e a própria palavra fala, né? Compara, você para. Não se compare. Tá escrito, tá na própria É palavra. verdade. Por que a comparação ela é totalmente errada? Porque você não sabe a história que está por trás daquilo que você está acreditando. O Instagram, ele trouxe uma coisa muito boa, que a gente pode trafegar a palavra, que a gente pode falar de Jesus, né? Tem muito movimento sobre isso, e eu falo que é uma estrada gigante, né, que a gente pode percorrer, mas a comparação, ela veio muito forte do Instagram, porque lá você vê relacionamentos maravilhosos, lá você vê mulheres com um corpo maravilhoso, lá você vê mulheres lindas, mulheres fortes, empoderadas, com muitos resultados financeiros. Aí você olha para você e você pensa que a tua distância está muito longe daquilo. E você se depara com aquilo, só que num dia você encontra essa mesma pessoa no mercado e ela tá lá brigando com alguém, fazendo alguma coisa e você se decepciona. Porque nem tudo que tá lá é a realidade. Então tem coisas, o Instagram é só um pedacinho. A gente não posta, pode ver, pela tua vida, pela tua história, você não posta nem 5% daquilo Com que você certeza. vive de verdade. E a verdadeira questão aí com relação a se comparar, pensa o seguinte, se você pegar a tua digital, eu posso falar com milhões de pessoas, mas nenhuma é igual a você. E Deus tem um plano para mim, assim como tem um plano para você. Pode ser que você trabalhe com mulheres, eu trabalhe com mulheres, pode ser que a gente tenha missões parecidas, mas eu vou atingir pessoas que você não vai atingir.
Eu sempre falo para compartilhar muito desse podcast, por exemplo, e é um podcast que eu ouço sempre, gosto muito, porque aqui tem histórias de todos os tipos, mas para cada um, eu vou falar para cada uma de acordo com aquilo que ela está preparada para receber. E a comparação faz com que você, às vezes, não queira nem se alimentar daquilo que vem através do Senhor, porque você acha que você não é capaz de fazer isso um dia. E nós somos capazes de tudo porque Ele nos coloca capazes de tudo. E, assim, a comparação, ela só serve para colocar você numa posição de vítima. E uma filha escolhida, uma rainha, ela é protagonista da própria vida. Eu falo que eu parei de querer entender e eu decidi governar a minha vida. Baseado também na comparação, muitas pessoas falam assim, não, mas eu não recebi uma resposta de Deus e a fulana lá recebeu. Gente, celebre o que as pessoas conquistaram, bata palmas, fale obrigado, Senhor, porque o Senhor fez o casamento da Isa, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, porque quando eu celebro o outro, eu estou pronta para receber. E as pessoas, na comparação, elas também vêm com a inveja. E a inveja também é um produto daquilo que não vai te levar para o propósito de Deus. Porque eu sempre penso que a outra pessoa está na frente. Ah, o Senhor respondeu a oração dela. Eu escuto muito. Ah, o Senhor te deu um carro, mas eu não ganhei nenhum pneu. Mas será que ele pediu o carro? Será que ela fez o pedido? Sim. Será que é para ela um carro? Talvez para ela seja um avião, mas ela está se limitando àquilo que Deus deu para mim. Então, a comparação e a inveja são dois sentimentos que eu diria, se livre o quanto antes. Entregue isso para o Senhor. Fale, olha, Pai, eu estou com inveja disso, eu não estou conseguindo me libertar disso, mas eu sei que o Senhor é poderoso para tirar tudo isso e me entregar muito mais. Sim, a comparação ela causa tantas divisões, né, entre as pessoas. Às vezes, de repente, você tem um projeto que pode agregar muito no seu projeto e vocês serem uma potência em Deus e vocês ficam, não, é porque ela não pode crescer mais do que eu. Já viu aquela história daquelas pessoas que conversam com você e tudo ela tem mais? Até doença. Tipo assim, é muito engraçado. Gente, ontem eu passei mal e aí a pessoa, nossa, mas semana passada eu passei muito mais, nossa, eu fui parar no hospital, eu fiquei em coma praticamente. Aí a pessoa fica feliz em, mas você já viu que eu quase morri um dia? Ela falou, nossa, se você quase morreu, eu morri. E aí depois tiveram que me ressuscitar. A pessoa, ela é desse jeito. Tudo que você compartilha pra pessoa, ela não consegue celebrar. Ela sempre quer colocar uma coisa a mais e dizendo que ela consegue mais. Se você é essa pessoa, pare de ser essa pessoa. Exatamente. Porque você não tá sendo uma pessoa que exala a essência de Jesus. Porque você acha que Jesus não celebraria uma conquista de alguém? Com certeza, você tem que perguntar. Eu tô agindo como Jesus agiria na Terra? Eu tô aplaudindo as vitórias dos meus amigos, das minhas amigas, mesmo quando a vitória era aquela que eu queria, sabe? E a gente tem que aprender a celebrar. E também celebrar os nossos pequenos começos, Exatamente. né? Porque a gente começa algo e a gente já quer, tipo, que seja, meu Deus do céu, eu vou começar um projeto, já quero que tenha muitas vendas. De repente, é um processo que você vai ter que passar para que você atinja isso, porque a gente vê muita coisa na internet. Acesse esse aplicativo que você vai vender muito. Aí você vai lá e baixa e você não vende tudo mais e você acaba desistindo. Mas não entende o processo que você tem que passar para viver aquilo, né? Para viver. E às vezes a pessoa desiste porque fala, na minha vida não, acho que na vida de todo mundo, mas na minha vida não. E acaba desistindo, não é, Mi? Olha, tem uma palavra que está em Provérbios 14, 23, que fala assim, de todas as coisas guarda o teu coração, porque dele procedem todo mal. E eu tinha entendido que o coração era o sentimento, no sentido de, não vou ficar magoado, não vou desistir, não vou alguma coisa assim. Mas você consegue entender que aquilo que você sente, aquilo que você pensa, você sente, e isso vai para o coração. E aí esse sentimento de que não vou dar certo, esse sentimento de que tudo acontece para o outro e não acontece para mim, ele é um sentimento tão ruim e tão fora daquilo que Deus tem para você, porque ele tem um plano perfeito. E aí, quando você tem esse sentimento, você atrai aquilo que você quer. Você não atrai quem você quer, você atrai quem você é. Então, as pessoas estão querendo colocar máscara, filtro, colocar um monte de artifícios, mas elas vão atrair quem ela é.
ela não vai atrair quem ela quer. E aí, baseado exatamente nessa questão, tem muitas pessoas que estão abrindo a boca também, não só para falar das suas dores, não só para medir as dores, né, falando que tem mais ou que tem menos, mas elas estão abrindo a boca para pessoas que não precisam saber. Elas estão abrindo o coração para pessoas que não têm sonhos. Então, eu tenho muitas situações onde uma pessoa, por exemplo, falou, eu quero morar, vai ser uma cobertura, vai ser assim, assado. E aí várias pessoas falaram, não, isso é loucura, isso não é para você. Eu falei, isso é para você. Se você tá com isso no teu coração, eu tô aqui de jejum e oração por você e vai acontecer. E exatamente isso aconteceu. Por quê? Porque você tem que ter uma pessoa para acreditar e não 10 pessoas para você compartilhar daquilo que Deus falou para você. E assim, a tua mente é a mente de Cristo. Nós temos que ter o cheiro de Jesus. Nós temos que ser imagem e semelhança daquele que nos criou. E sendo imagem e semelhança, será que a tua vida reflete a imagem e semelhança de Deus? Ou ela reflete a imagem e a semelhança da escravidão daqueles pensamentos que você acreditou um dia a teu respeito? Nós estamos sendo escravos daquilo que falaram para nós. Mas nós não geramos os novos pensamentos, nós não geramos as novas narrativas e aquilo que o Senhor tem para nós. É igual fala aquele versículo em Romanos, né? É pra gente renovar a nossa mente, para que a gente 12:2. experimente a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Então a gente tem que renovar a nossa mente para sim experimentar aquilo, né? Então assim, se você ficar continuando acreditando em tudo que falam ao seu respeito, porque Satanás vai usar muita gente. Ele tá aí para usar muita gente e as pessoas dão brecha a todo tempo para poder falar. Se você não tiver discernimento de espírito, você vai cair, você vai paralisar um projeto que Deus não pediu para você paralisar. Você vai encerrar uma família que Deus não pediu para você encerrar. Por quê? Porque você vai ouvir as vozes de Satanás ou as vozes das pessoas que vão dizer. Tantas pessoas falam, mas seu casamento tá ruim mesmo, vocês só brigam. Mas e o que Deus falou sobre o seu casamento? Não é? Então a gente fica muito paralisado ouvindo as vozes das pessoas e não escuta, não para escutar a voz de Deus. São tantas mentiras, né? Você que lida com mulheres, você deve entender, né? Que muitas mulheres são deixadas levar a tantas mentiras que Satanás, que as pessoas, comparação, que tantas pessoas falam, né, a respeito, não é? Sim, e outra coisa que eu acho que é muito importante, as pessoas hoje, elas estão pegando muito alimento processado. Elas querem aquilo que a pessoa fez, aquilo que a pessoa conquistou. Receita de bolo. Elas querem aquele, tipo, saiba mais aqui embaixo, elas querem o saiba mais. Mas aquilo, eu falo que aquilo que a gente gera a nosso respeito é diferente. Se eu pegar a Bíblia e ler um capítulo, Deus vai falar comigo de um jeito. Se você pegar, ele vai falar com você de outro jeito. E as pessoas, elas querem a receita do bolo, mas será que elas estão dispostas a viver o processo que essas pessoas que conquistaram os milhões, os seguidores e tudo que elas conquistaram, será que alguém quer viver a estrada que elas trilharam para chegar? Porque está muito fácil as pessoas olharem aquilo que as pessoas já conquistaram, mas elas não viram o início de tudo. Então, o início de tudo, aquilo que não foi publicado na internet, porque provavelmente não tinha muitas vozes para ouvir, nem para ver, nem para nada, e não tinha talvez nem a rede social para isso, mas tudo aquilo que foi gerado, será que você está disposta a viver a dor que ela viveu? Eu falo muito por mim. Eu vivi muitos lutos. E as pessoas falam, eu queria ver todos os testemunhos. Gente, os meus testemunhos, a maioria deles não foi gerado no amor, foram gerados na dor. Mas eu precisei passar pela dor para que hoje eu possa olhar para você diante da tua dor e falar, levanta, mulher, porque eu já passei por essa estrada, eu sei como é o final desse caminho e eu posso te mostrar. Então, a gente tem que cuidar muito com a questão daquilo que a gente está vendo, daquilo que está sendo produzido. E outra coisa, tudo aquilo que toma a tua mente, toma a tua vida. Então, aonde você tem colocado a tua mente? Aonde você tem elevado os teus olhos? Sabe? No resultado dos outros, você tem colocado em cima das conquistas dos outros? Ou você tem colocado o olho diante daquele que fez a tua história, daquele que escreveu a tua história e é o único que pode mudar a tua situação?
Outra coisa com alimento processado, hoje em dia com muitos cultos, né, que a gente tem aí disparado na internet, quanta coisa que eu falo, gente, eu queria assistir tudo, queria viver tudo. Isso não exclui a Bíblia. Isso não exclui o teu tempo de secreto. Porque aquilo que o Senhor falou para você não foi o que ele falou para mim. Então eu vou olhar, eu tenho que buscar na palavra, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Sim. E muita gente está vivendo a mentira. A mentira que foi contada, a mentira que não foi colocada em evidência porque ela teve preguiça e porque ela quis encurtar caminhos, ela quis criar atalhos na vida dela. E aí você acaba tendo uma vida mediana porque você também tem se comportado dessa forma. E às vezes eu tenho um livro que eu gosto muito que chama O Essencialismo, que ele fala que 80%, 20% são teus resultados e 80% aquilo que você está fazendo. O que você está fazendo está te levando para o resultado que você quer? Porque é fácil olhar para o teu resultado, mas o quanto você fez para você conquistar o teu resultado? Será que eu estou disposta a pagar esse preço? As pessoas estão se distraindo olhando a vida dos outros e elas não estão olhando a própria vida porque a vida está passando. É verdade. E qual que é o foco? Hoje eu acordei para vencer, hoje eu acordei para ter uma visão estabelecida também te dá destino diferente, né? Tem que ter, porque senão a gente vai por direções que Deus não pediu pra gente ir, vai seguindo caminhos, vai sentando em mesas que Deus não pediu pra gente sentar também. Isso é importante. E a gente vai indo, porque a gente acha bonito, a gente vê na internet, acha bonito, eu quero estar nessa mesa. Mas assim, será que Deus quer que você esteja nessa mesa? Será que Deus quer que você esteja nesses negócios? Porque bonito pode ser, mas e o processo de passar por isso também? De repente, tem uma mesa de mulheres que são mulheres muito de Deus, mas você não conhece, a fundo a história de vida. Igual meu pai, eu sempre até tô lembrando dessa história. Minha pastora, ela tem um filho atípico. E é muito bonito o testemunho dela, assim, de ver, assim, tipo, o quanto ela tem fé e tudo mais. Mas passar por isso, como que seria passar por isso? Porque ela tem muitas dificuldades com o filho. Mas a gente fala, nossa, como é uma mulher de fé, né? Como é uma mulher que abraça muitas mulheres, como é uma mulher tão usada por Deus. Nossa, eu quero ser usada por Deus, mas se Deus te entregar um filho atípico? E ela falou uma coisa nesse podcast que ela teve comigo, depois você assiste, pastora Renata Lacerda. Ela fala sobre quando ela soube do diagnóstico do filho dela, eles questionaram o marido dela, o pastor também, ficaram tudo em crise, mas aí teve um momento que ela falou assim, mas por que não ter um filho atípico? Por que na vida de outras mães e por que não na minha vida? Porque na família de outra pessoa pode ter, porque na minha não, porque nós somos pastores? Porque nós servimos a igreja? Estamos aqui para servir. E se é para servir na maternidade, eu vou servir. Por que não na minha vida também, né? Então, tipo, às vezes a gente fala, não, nós somos servos de Deus, a gente não tem que passar por nada. Mas por que não, alecrim dourado? Por que não você, sabe? Porque por mais que a gente esteja em Deus, a gente não está isento de viver dificuldades na Terra. A gente não está isento de viver coisas difíceis na Terra. Então, assim, a única diferença é porque nós estamos passando por essas dificuldades com o Senhor, com o resolvedor de todos os problemas. Então, assim, é melhor passar com Ele do que sem Ele. Mas por que não passar? A gente não é melhor do que ninguém só porque nós somos cristãos, não é verdade? E eu acho que o cristão, ele sofre muito mais, porque até quando eu fui para Jesus, né, quando eu me converti, as batalhas elas ficaram muito mais difíceis. Foi tudo mais difícil. Mas eu entendi que o que foi mais difícil, ela tem a ver com a questão de que tinha muitas coisas na minha estrutura que não eram compatíveis com aquilo que Deus tinha para me entregar. E aí, falando muito dessa questão, né? No mundo tereis aflições, mas eu estarei com vocês. E às vezes a gente acha que está passando por aflição e a gente está fazendo alguma coisa errada. Pode ser que sim. Mas o que mais a gente está fazendo de errado é a gente não olhar para o nosso Criador e buscar nele a resposta que a gente precisa. Uma questão que eu coloco é que, sim, quanto mais a gente busca de Deus, quanto mais a gente se encontra com Deus, mais despedaçado a gente é.
E por que a gente é despedaçado? Porque ele não faz nada em odre velho. Ele precisa quebrar e fazer um novo para ele estar. Você não vai colocar um vinho num lugar sujo. Você não vai colocar o melhor vinho num lugar sujo. E você precisa entender que Deus vai quebrar você, mas que não será para a morte, mas será para a vida e a vida em abundância, sabe? E muitas vezes eu sei que tem muitas mulheres que tentam desistir buscando a Deus e falam: ah, eu fui para a igreja, nem isso deu certo. É porque elas não persistiram um pouco mais e porque dependeu dela sim. Às vezes ela está a um segundo ali de conquistar uma grande vitória. E as tribulações vêm, uma situação de um bebê atípico vem, mas o quanto essa pastora tem para ensinar através daquilo que ela está vivendo? O quanto esse filho vai ser usado para impactar as pessoas que só vão ouvir a voz dela? As pessoas, Isa, elas estão prontas para ouvir você. Elas estão prontas para me ouvir. E talvez aquilo que a gente possa falar pode ser muito parecido com algumas pessoas, mas eu preciso passar por uma situação para que eu tenha autoridade, maturidade e tenha, sim, uma experiência com Deus para que eu possa falar e refletir aquilo que Ele quer através de mim. Então, eu falo que todas as minhas dores, né? Tem uma passagem que fala assim, para a gente dar graças a tudo aquilo que a gente passa de ruim, porque isso produz perseverança. Porque isso produz aquilo que o Senhor quer através de nós. E diante de tantas dores, porque algumas pessoas falam para mim: nossa, você já passou por tudo isso, já viveu tudo aquilo. Gente, é muito difícil gerar um testemunho. E às vezes o testemunho que a gente vai gerar, realmente ele tem essas características que não parecem com Jesus, mas no final eu posso garantir, ele não erra. Sim. Ele sabe de todas as coisas. Melhor é o fim das coisas do que o início dela, né? E o que mais importa é como foi finalizado tudo isso. Porque às vezes a gente começa algo e fala assim, ai meu Deus, e dá errado, né, no começo. Mas no final tem algo tão poderoso sendo gerado, sabe? Eu vejo isso em tantas vidas, sabe? Da Fabíola, que também gerou o bebê, é o milagre dela. E, assim, tantas pessoas que são influentes vivendo isso para poder contar o testemunho, né? Falando até, comecei falando ali que eu não podia gerar, aproveitando essa deixa que você colocou aí, a minha primeira gravidez, eu tinha endometriose. E o médico chegou para mim. Eu não fui para, né? O médico chegou para mim e falou assim: eu não vou pedir o beta-HCG porque você não pode ser mãe. E aquilo me feriu de uma forma terrível, porque ele estava fazendo um bullying, ele estava fazendo algo comigo ali, tipo assim, ele estava me colocando, eu já não ganhei boneca quando era pequena porque eu não podia ser mãe. Aí o médico chega, um exame que é natural para fazer no pré-cirúrgico, ele chega e ele deixa aquilo explícito, como se fosse uma letra. Assim, sabe? Tipo, um holofote. Você não pode ser mãe. Mas olha isso. Exatamente esse médico falou isso para mim. Eu fui para fazer a cirurgia de endometriose. Foi feito tudo o que tinha que fazer. Foi colocado, injetado iodo. Feito a questão de... o exame, né? Foi feita uma videolaparoscopia. Tem ele falando. Eu ouço ele falando, porque eu peguei o vídeo depois. E ele fala assim, nossa, ela não pode gerar. Mas o meu filho estava dentro de mim nessa hora. Nessa cirurgia, o meu filho, Pedro Augusto, que tem 23 anos, estava dentro de mim. E aí, quando eu fiquei muito magoada com aquilo, porque eu falei assim, como assim que ele não pede um beta-HCG? E talvez, se ele tivesse pedido, eu falo, teve uma intransigência médica, mas talvez se ele tivesse pedido, não ia ser tão glorificado o nome do nosso Pai. Porque assim, através da minha dor, através daquela humilhação que eu passei ali, é onde hoje eu conto o testemunho, porque um dia aquilo foi reforçado, aquilo que talvez poderia ser simples. E aí eu lembro que nasceu, né, o Pedro, eram gêmeos, e eu acabei perdendo, e assim... Essa é a maior história da minha vida até então, mais do que qualquer testemunho. Quando eu engravidei novamente, o médico falou que era impossível, falou para fazer vasectomia, que não ia conseguir gerar de novo, porque não tinha condições, e eu engravidei do João Eduardo. E aí, quando eu engravidei do João Eduardo, para você ver como o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Eu me acidentei, eu quebrei 7 partes das minhas costas, a gente foi parar embaixo de um caminhão, eu e meu marido.
e eu fui cair para fora do carro porque eu não estava de cinto. Isso foi 2001, não tinha muito hábito do cinto ainda. Eu fui cair do lado de uma bomba de combustível com muito sangramento e o médico, nas 2 gravidez, tinha que fazer curetagem, tinha que tirar porque eu corria risco de vida. E naquela hora, a palavra que eu dei para esse médico, eu falei, esses filhos não são meus, esses filhos são do meu pai. E se alguém tiver que tirar, quem vai tirar é ele. Enfim, os 2 nasceram no dia 23 de novembro de 2001 e de 2003, porque o Deus que é especialista em trazer o impossível, ele faz para deixar marcado o registro. E eles nasceram exatamente no mesmo dia, porque Deus não fica devendo nada para nós. Glória a Deus, aleluia, olha que bênção, meu Deus do céu. E eles estão aí, vivos, vivendo o propósito de Deus. É por isso que você não tem que ficar acreditando nas palavras que lançam ao seu respeito. Tipo, você não vai gerar. Amém. Se o Senhor falou que eu vou gerar, eu vou gerar. Não importa as impossibilidades, eu vou gerar, porque o Senhor falou, eu vou prosperar. Hoje eu não tenho dinheiro para comprar um gás, mas Deus falou que eu sou próspera, então eu vou prosperar. O Senhor vai mandar a condição, não sei de onde que vai vir, mas vai vir, porque o Senhor me deu a palavra. Exatamente. E é isso, viu, gente? Acreditem na palavra do Senhor sobre a sua vida, porque Ele pode fazer, mesmo no pior cenário, né? A gente vai terminando esse podcast, muito bom ter esse tempo com você aqui, né? Senhor, eu tenho certeza que o Senhor falou a muitos corações, falou aos nossos corações. E quero que você deixe uma última palavra para as mulheres, para os homens que estão escutando aí, para a gente encerrar da melhor forma. Eu sou uma mulher de muita fé. E eu coloquei aqui uma frase que impacta muito a minha vida, que fala assim: não é a quantidade de sua fé que o salvará. Uma gota de água é tão verdadeira a água como o oceano inteiro. Então, aquela pessoa que acha que tem pouco, às vezes é o tudo que Deus precisa para que ele entregue tudo aquilo que ele é. E o que eu quero deixar para você é que você consiga enxergar a mão de Deus em tudo. Porque nem aqui você estaria se não fosse por ele. E assim, como Deus fez na minha vida, como Deus fará na vida de todas vocês, é tudo por ele, é tudo para ele. E ele é gigante. Então, se você hoje está se sentindo menos, se você hoje está se sentindo desqualificada, pecadora, eu quero aqui colocar para você que o Senhor te busca hoje, o Senhor te pega hoje pela tua mão e fala: filha, filha amada, filha, você é escolhida, você é a minha filha e eu tenho prazer em te realizar todos os desejos do teu coração. E por onde você andar, você prosperará. Porque eu sou o Senhor, o teu pastor, e nada te faltará. Quando ele fala nada te faltará, é porque nada vai te faltar. Só que você precisa acreditar primeiramente em você. Você precisa acreditar que você vai ser uma geradora de testemunhos. Você precisa acreditar que você tem capacidade e Deus te deu uma bagagem inteirinha, prontinha, um enxoval dos céus, para que você viva o maior propósito da tua vida. Amém. Em nome de Jesus, receba essa palavra aí também, que eu já recebi a minha palavra aqui. E é isso. Muito obrigada, Mi. Que Deus te abençoe demais. Que a sua voz chegue em lugares que você nunca imaginou, que nunca passou pela sua mente. Mas se for propósito do Senhor, se é propósito do Senhor, vai chegar em lugares enormes, maiores. E que você venha prosperar em tudo aquilo que você fizer. Em nome de Amém. Jesus. Eu senti algo aqui no meu coração. Eu trabalho com mentoria, mas está queimando aqui no meu coração desde o início, porque as mentorias, elas são individuais e são em grupo, mas o grupo ainda estava meio que precisando, e o Senhor me falou agora, que a minha voz precisa ser falada para outras mulheres, que eu criarei uma multidão de mulheres, e você está convidada também para fazer parte disso. Mas eu quero abrir. Quem tiver vontade de conhecer um pouco mais, eu vou fazer algo especial por conta do Ouça Ela, através da vida da Isa aqui. Escutei, vamos deixar na descrição as informações, né? Aí o pessoal pega lá, acabando esse vídeo, já entra em contato com você. Sim. Qual que é o seu Instagram, Mi? É Milena Minsky.
Arroba Milena Minsk, Arroba só Milena isso? Minsk. Isso aí, ó, facinho pra você seguir ela. Siga ela nas redes sociais, porque ela tem conteúdo muito bom que vai te ajudar também. E vai pra mentoria dela aí, pra ela te ajudar de uma E forma a te você é minha potencializar. convidada também. Aí Eu sei que você vai sim. casar agora. Aham. E aquilo que eu puder transbordar na tua vida, eu quero somar com você. Amém. É muito bom ter mulheres de Deus ao nosso redor, não é? E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse podcast. Que Deus te abençoe. Não se esqueça mesmo de se inscrever no canal. Siga as redes sociais da Milena. Siga do Ouça Ela também. Nós postamos todos os dias, tem uma postagem nova para vocês. Todos os dias tem palavras de Deus rolando lá no Instagram. Então não perca a oportunidade de nos seguir. E é isso. Compartilhe com seus amigos que ele vai receber uma grande bênção através desse vídeo. Em nome de Jesus. Eu te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.